Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Dá uma olhada no seu irmão, se ele não localizou, você o ajuda. Dá uma olhada para o lado, né? Atos, depois do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 11. Atos 3, 11. Diz a palavra do Senhor: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes, e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo momento que tivemos até então, onde nós podemos cantar louvores ao teu santo nome, onde nós podemos rever os nossos irmãos, todos eles com um só propósito, onde nós podemos receber visitantes, Senhor Deus, todos com um só propósito: adoração ao teu santo nome. Nós queremos, Senhor Deus, ter a palavra viva nos nossos corações. Nós suplicamos para que a tua palavra venha modificar cada coração essa noite, e quando nós saímos dessas portas, Senhor Deus, que as pessoas possam ver Cristo Jesus em nós. Senhor Deus, o único problema nosso, Senhor Deus, é o pecado, Senhor Deus. Nós temos pecado contra o Senhor. As nossas vidas, Senhor Deus, não estão da maneira que tu queres, Senhor Deus. Mas nós queremos crescer, nós queremos santidade, nós queremos viver a tua palavra. Nos ensina hoje, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, mas nos faz homens e mulheres semelhantes a Cristo Jesus. Ah, Senhor Deus, como nós queremos, Senhor Deus, testemunhar e testificar através do nosso viver que Jesus Cristo é o Senhor. Faz um milagre em nós e através de nós, para louvor da tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos,
Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, porque quer dizer, quais as ações que tiveram os apóstolos depois que Jesus Cristo, então, ascendeu aos céus. E é interessante que Pedro e João, eles tinham o hábito de congregar 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde, às 6, ao meio-dia, 9, meio-dia, às 3, eles iam ao templo para orar. Mesmo estando na nova aliança em Cristo Jesus, mesmo vivendo a graça, eles tinham o prazer de estar no templo, orando ao Senhor. Eles tinham uma ação de oração muito maior do que dos crentes de hoje em dia. E é interessante que Jesus usava-os com poder e glória. E no capítulo 3, no início dele, diz que eles chegam ao templo para a oração e de repente um homem suplica para que lhe desse alguma coisa. E Pedro e João, então, eles olham para esse senhor que estava ali, coxo, paralítico, e eles amam aquele homem, e eles dizem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Levanta e anda. Diz a palavra que aquele homem, então, levantou e começou a andar junto com Pedro e João, e começou a louvar ao Senhor, e houve um grande impacto naquela comunidade, e as pessoas começaram então a dar ouvidos ainda mais a Pedro e João. É interessante que a igreja de hoje, ela é diferente da igreja lá do começo. A igreja de hoje, se a gente tivesse um paralítico ali na porta, a gente falava: olha, eu tenho ouro e tenho prata, mas eu não tenho o poder de Deus. A igreja hoje tem tantas coisas, né? Tanto luxo, nós temos tantas coisas aqui, nós temos muito mais do que nós necessitamos, mas nos falta o poder de Deus. Por quê? Porque Deus mudou? Ou porque nós não estamos no centro da vontade dele? Porque Deus mudou? Ou porque nós dizemos que somos crentes no Senhor, mas não somos tão crentes como nós assim achamos? Por quê? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a geração? Esta geração que nós estamos vivendo agora. Eu queria ressaltar algumas coisas aqui. Arrependam-se e convertam-se ao Senhor. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Arrependam-se e convertam-se ao Senhor. É uma pregação de poder. É uma pregação que hoje ela tem sido esquecida. Hoje eu recebi à tarde, eu até passei para os ministros de louvor, eu recebi à tarde uma noite country numa igreja, não sei quem pôde festejar, mas então puseram ali jovens meninas com uma calça jeans bem apertada, uma camisa xadreza, e elas estavam ali com a mão na cintura dançando alguns sons country ali. E eu, diante dessa pregação, eu fiquei assim muito decepcionado. Eu não sei o que aquilo acrescentou na vida daquelas meninas, eu não sei o que aquilo acrescentou na vida daquela igreja, mas eu sei que não tinha nada a ver com a pregação da palavra do Senhor. E ela não mostrava Cristo Jesus. As igrejas hoje, elas têm substituído a pregação da palavra pelo entretenimento. Elas têm substituído o púlpito por um picadeiro. E há uma palhaçada em cima do púlpito, mas a palavra não é pregada. As pessoas querem ser entretidas dentro de um sermão, e não há como ser entretido dentro de um sermão. Há como nós agonizarmos o nosso coração, a nossa alma, há como nós chorarmos em olhar a nossa condição, que é uma condição extremamente difícil diante de um Deus santo, perfeito e reto. O que você tem buscado na igreja do Senhor? Uma igreja bíblica ou uma igreja que vai te trazer um momento de alegria para a sua carne? O que você tem buscado? Eu quero começar aqui dizendo o que um pregador verdadeiro, o que um discípulo verdadeiro, o que um apóstolo verdadeiro, ele faz. A primeira coisa, no versículo 11, diz a palavra assim: apegando-se aquele ex-paralítico a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Um verdadeiro pastor, um verdadeiro discípulo, ele nunca põe atenção sobre ele mesmo. O que Pedro fez? Tirou o foco do mérito deles e colocou em Cristo Jesus. Nós não podemos jamais, um dia que você orar,
e uma pessoa for curada, você não pode aceitar que as pessoas estejam dependentes de você, que estejam atraídas para você, mas elas têm que estar em Cristo Jesus. Estes homens eram corretos com a vida que eles tinham na palavra. Então eles falaram: por que vocês estão maravilhados? Como se nós tivéssemos curado este homem. Em nós não há o poder para curar, mas em Cristo Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, neste sim há o poder da cura. Meus irmãos, a igreja precisa parar de adorar homens. O dia que eu ver qualquer crente aqui dessa igreja fazendo selfie com um cantor evangélico, fazendo selfie com um pastor estrela, pode ter certeza que eu vou chamar a tua atenção. Eu vou chamar a tua atenção. Porque nós não temos isso. Nós não temos que nos dobrar diante de homens. Nós não temos que estar ali exaltando homens. Nós temos que exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós não somos nada. Nós não podemos nada, a não ser que do céu nos seja dado. Eu quero que você entenda. Se você não tivesse a graça do Senhor sobre a sua vida, você nem aqui estaria. Ah, meus irmãos, seja dependente de Deus. Seja dependente exclusivamente do Senhor. Tire o foco da sua vida. Não se considere nada. Não se considere superior aos outros. Não se considere melhor que os outros. Não meça a sua vida pela vida dos outros. Inspire a sua vida em Cristo Jesus. Coloque os parâmetros de Cristo Jesus. Faça um balanço da sua vida pela palavra do Senhor e não por homens. Ah, meus irmãos, a igreja de hoje, ela tem feito muito ao contrário disso. Ela tem puxado o foco para ela mesma. Elas se denominam as igrejas melhores, as igrejas que a cura, as igrejas que batizam com o Espírito Santo, as igrejas que fazem isso, que fazem aquilo. As igrejas, elas estão se denominando aquilo que não tem poder para fazer. Eu queria que você entendesse, o nome de Jesus sempre deve ser o foco da pregação, sempre deve ser o foco da exposição da palavra de Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui, versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes. O mesmo Deus dos patriarcas estava agindo naquele momento. Agiu há tempos atrás, age hoje e agirá eternamente. Mas nós temos o costume de voltar as costas para esse Deus. Nós temos o hábito de não ouvir a instrução de Deus. Nós temos o hábito de não obedecer a Deus. E a palavra de Pedro, ela foi de encontro com a necessidade daquele povo. Mas por isso, ele teve que colocar o que aquele povo tinha feito. Vós traístes e negastes perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. O povo trocou Barrabás por Jesus. Meus irmãos, você pode estar pensando agora, comigo isso não acontece. Eu falo que aconteceu hoje, e deverá acontecer amanhã. Quando você souber o que é certo, quando você pela palavra e pelo Espírito Santo souber o que é correto, e você tomar uma decisão contrária, você está traindo Cristo Jesus. Eu estarei traindo Cristo Jesus, se o meu procedimento for igual a esse. Nós negamos Cristo Jesus todos os dias através das nossas ações. Nós temos o hábito de não olhar para a palavra de Deus, mesmo a conhecendo, mesmo sabendo da vontade de Deus para aquele momento. Nós temos o hábito de negar a Cristo Jesus, porque nós não temos buscado a Cristo Jesus como deveríamos. Nós não temos amado a Cristo Jesus como deveríamos. Por isso nós temos negado todos os dias Cristo Jesus. Você se considera uma pessoa acima da média em espiritualidade? É um problema sério. É um passo da queda isso. É um passo da queda. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não pense nada de você. Pense em Cristo Jesus. E procure amoldar a sua vida ao caráter de Cristo. Procure ter as mesmas decisões que teria Jesus Cristo.
em cada vez que você for dar uma resposta, procure se parecer com Cristo Jesus. As pessoas têm brincado com as coisas de Deus. Vós sois traidores, porque vocês mataram Jesus. Deus o glorificou, mas vocês traíram e negaram. Quando negamos a Cristo, negamos o próprio Deus, porque eu e o Pai somos um, diz a palavra em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, eu queria chamar a tua atenção. Eu queria colocar um fogo em você, para que você, antes de decidir, de dar uma resposta, você se quebrantar diante do Deus vivo, você abrir mão de direitos, para que o nome do Senhor seja glorificado, você levar, se preciso for, até prejuízos, seja ele financeiro, seja ele moral, seja ele de um problema qualquer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abra mão dos seus direitos, para que as pessoas possam se inspirar em você e crer que Cristo Jesus realmente transformou a sua vida. Não negue Jesus através das suas ações. Não traia Jesus através das suas ações. A igreja do Senhor hoje, a igreja que cresce, diz que 30% dos brasileiros, não há poder nela, porque ela não se parece com Cristo Jesus. Ela não foi realmente transformada por Cristo Jesus. São homens e mulheres arrogantes, que se denominam cristãos, mas que não têm nada de Cristo Jesus nas suas vidas. Nós temos visto aí o movimento gospel, um movimento podre, um movimento adulterado, um movimento medíocre de homens e mulheres que andam com uma camiseta dizendo que Deus é fiel, mas mostrando que eles jamais foram fiéis a esse Deus. Eu queria que você olhasse para dentro de você essa noite. Eu queria que você fosse tratado pelo poder da palavra. Meus irmãos, nós não podemos continuar brincando de crentes, pois estaremos traindo Cristo Jesus todos os dias. Meus irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Olha como é que ele prossegue no versículo 15. Vocês mataram, dessa maneira, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunhas. Jesus Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. E essa vitória sobre a morte nos garante a vitória eterna. Mas aquele povo rejeitou, como nós rejeitamos. Aquele povo matou Cristo Jesus, como nós muitas vezes queremos fazer através das nossas ações. Jesus, ele restaurou esse homem. Versículo 16. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A fé dos 2 apóstolos do Senhor foram um canal de bênção na vida daquele coxo. Aqueles 2 homens que não tinham prata nem ouro, aqueles 2 homens que amavam o templo de adoração, aqueles 2 homens que viviam Cristo Jesus no seu dia a dia, aqueles 2 homens que abriram mão da sua profissão, da sua vida, de tudo que eles tinham por Cristo Jesus. Através da fé daqueles 2 homens, Cristo realiza uma cura extraordinária, um coxo que volta a andar, um coxo que salta de alegria e glorifica o nome do Senhor, um coxo que estava ali à mendigância, um coxo que era levado à porta da igreja, porque a porta da igreja se deduzia que os corações estavam quebrantados, então haveria uma oportunidade de um ganho maior. Aquele homem vivia sendo levado à porta da igreja, à porta do templo, para ganhar esmolas, mas aquele homem ganhou a cura que há em Cristo Jesus, e aquele homem passou então a pegar-se a Pedro e João, para ter uma vida no altar do Senhor, para conhecer o Deus de Pedro e João. Eu queria perguntar para você, a sua fé tem produzido? Hoje nós aprendemos na escola bíblica sobre a fé de Abraão. Abraão é um homem que abandonou tudo por Cristo Jesus. Abraão é um homem que sempre intercedeu. Abraão é um homem que ele obedeceu sem questionar.
E Abraão, um homem que levou o seu filho para ser sacrificado, entendendo que aquele momento de sacrifício era um momento de adoração ao Senhor. E o Senhor ainda diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amastes, e leva ele ao Monte Moriá e o sacrifica a mim. Diz a palavra que ele levantou de madrugada, pegou a lenha, pegou o cutelo ou o punhal, pegou o fogo, mandou que o seu funcionário lá arriasse o jumento, pôs a lenha no jumento e caminharam por 3 dias. Chegando ao monte, o seu filho diz: pai, nós temos aqui a lenha, temos o cutelo e temos o fogo, onde está o cordeiro? O Senhor proverá. O Senhor a quem eu sirvo, a quem por 25 anos prometeu que você nasceria. O Senhor que fez uma promessa, e aos olhos do homem ela tardou, mas veio na hora exata, com 14, 15 anos. Agora eu estou levando o meu filho para o sacrifício, porque ele não é meu, ele é do próprio Deus que me deu. E esse Deus eu adoro em toda circunstância. A obediência daquele homem, a fé daquele homem, fez com que ele fosse escrito na galeria da fé, na galeria dos heróis da fé, como pai da fé. E foi abençoado como pai de multidões. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? A sua fé é em Cristo Jesus. A sua fé é exclusiva em Cristo Jesus. A fé fez o quê? O milagre sobre aquele homem. Sobre aquele homem sem perspectiva. Sobre aquele homem sem vida. Aquele homem que estava disposto a morrer na esmola. Aquele homem que era levado cedo para talvez conseguir um almoço ou conseguir um jantar. Aquele homem que não tinha nenhum sonho para a sua vida. Agora ele fora restaurado pela fé genuína em Cristo Jesus. Não havia fé no coração daquele homem, mas havia fé naqueles 2 servos do Senhor que entraram e que não tinham dinheiro, mas que tinham unção do Senhor. A palavra do Senhor diz que a morte de Jesus sempre foi um plano de Deus. Vamos lá no versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Meus irmãos, será que isso toca no seu coração? Será que você, olhando para dentro de você, sabendo como você vive lá fora, talvez você entrou aqui hoje carregado de pecado não confessado. Talvez você está aí bem arrumado, até bonitão ou bonitona, mas você sabe que no íntimo do seu coração há um pecado não confessado, há um pecado não tratado. Talvez você insiste nesse pecado, o Espírito Santo já tratou o seu coração dizendo: pare de produzir isso, pare de fazer aquilo. Mas talvez você esteja perseverante no pecado, quando você recebe uma palavra dessa, que havia um plano, antes que o mundo fosse formado, sabendo Deus que o homem iria pecar, havia um plano de reconciliação de Deus para com o homem. Será que isso mexe no seu coração? Ou será que o teu coração está tão enrijecido, que isso não faz nada com o seu coração, e quando você sair daqui, que você falar: ainda bem que esse homem parou de falar, eu vou pecar de novo, porque eu amo o pecado. Será que é isso? Será que é isso que vai acontecer quando você sair daquelas portas? Será que você vai esperar todo mundo dormir, e vai no computador, dar uma mexidinha na internet, e você vai entrar em sites de pornografia? Será que você vai acender um cigarrão lá fora? Será que você vai pegar um copo de bebida alcoólica e se embriagar? Será que você vai brigar com o seu cônjuge? Será que você vai provocar o seu filho à ira? Será que você vai mentir? Será que você vai fazer qualquer outra coisa que seja abominável ao Senhor? E você vai voltar aqui num próximo domingo ou em outro lugar qualquer e vai adorar o Senhor com cânticos, e vai se ajoelhar, e vai se prostrar, e vai sair, e vai pecar de novo? Será que essa palavra não mexe no seu coração? Olha o que diz: mas Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca dos seus profetas, que o Cristo havia de padecer, o santo, o perfeito, o autor e consumador da nossa fé. Ele se fez carne, ele peregrinou por 30 e poucos anos, ele ensinou a palavra, ele operou milagres, e depois ele foi morto na cruz, uma morte maldita, porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Será que você vai sair daqui apaixonado pelo pecado? Será que você vai sair daqui com gosto pelo pecado? Ou será que você, diante dessa palavra e com o Espírito Santo tocando no seu coração, você vai sair daqui e se posicionar diferente? Você vai ter uma atitude diferente? Porque você vai falar: olha,
Um justo morreu por minha causa, eu não vou continuar no pecado? Um homem que nunca pecou, morreu pelo meu pecado, eu nunca vou continuar no pecado. Eu vou parar com isso hoje, no nome de Jesus. Será que essa é a sua decisão? Será que vai ser essa a sua decisão ao sair desse culto hoje? Desde a fundação dos tempos, Deus haveria de padecer. Sabe por que Deus padeceu? Porque eu e você não poderíamos ser salvos sem Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a lei diz, olha, vocês pecaram, vocês não podem ser salvos por méritos, vocês precisam da graça que há em Cristo Jesus. Então a lei, ela vai servir para mostrar que eu sou podre, que eu sou miserável, que eu sou um errante, que eu sou um pecador e que eu preciso e necessito urgentemente de Cristo Jesus na minha vida. Será que você entende isso? Será que a igreja entende isso? Será que a gente não nota por que a igreja hoje não tem poder? Porque ela ama o pecado, ela anda de braço dado com o pecado e ela chega na sua casa com desejo de pecar. Será que nós não entendemos que nós precisamos nos posicionar? Ah, meu irmão, o que você está fazendo que é contra Deus e que você não abandona? O que você tem acariciado, que é algo contrário à palavra de Deus, mas que você não abandona? O pecado de Acã, ele foi tão grave, que toda a sua família foi extirpada, junto com seus animais. Se você acha que o seu pecado não vai atingir a sua família, você está muito equivocado, que o seu pecado vai atingir a sua família, as pessoas a quem você ama, e essas pessoas pagarão um preço. Não de condenação, porque elas podem ser salvas, mas de colheita. A palavra do Senhor, ela continua. E ela continua com a mensagem mais importante dessa noite, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Meus irmãos, só há um remédio para o pecado, Cristo Jesus. Só há um remédio para o pecado, Cristo Jesus. A igreja precisa parar de procurar jeitinho brasileiro para sair do pecado. Não há como sair do pecado, a não ser você se dobrar diante de Cristo Jesus e suplicar pela sua intervenção. A não ser se você dobrar diante de Cristo Jesus e suplicar para que o Espírito Santo te revele quem é Cristo Jesus. Se você tiver uma ação do Espírito Santo na sua vida, você vai conseguir enxergar a santidade de Deus. E você, ao mesmo tempo, vai olhar para dentro de você e vai entender a miséria que você se encontra. E você vai analisar o seu coração de um ponto de vista bíblico. Paulo diz, desventurado homem que sou. Em outras palavras, miserável homem que sou. Paulo já era convertido ao Senhor. Ele teve um encontro pessoal. Meu irmão, a salvação não é você que quer, é o Espírito Santo que trabalha no seu coração. Você pode buscar, mas é Deus agindo no homem, não é o homem agindo em Deus. É Deus agindo no coração do homem. Então você precisa suplicar para que Cristo Jesus te mostre quem Ele é, para que você tenha uma condição de se arrepender, de olhar e entender onde você está, o que você está fazendo da sua vida e como você tem transgredido a palavra do Senhor. Daí então, inspirado pelo poder de Deus, você pode ter uma nova visão de vida, uma mente mudada, uma mente transformada, agora um novo gosto, um novo zelo pela palavra do Senhor, uma nova paixão pela palavra do Senhor, um novo desejo de não mais pecar, um desejo de andar de acordo com aquilo que Deus espera que eu e você andemos. Isso é maravilhoso, porque o arrependimento produz isso. E a palavra continua dizendo, arrependei-vos e convertei-vos. O que quer dizer isso? Volte-se para Deus. O homem nasceu no pecado, em pecado foi concebido, diz Davi no Salmo de número 51, versículo 5. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós herdamos o pecado lá, do jardim do Éden, de Adão. Por um só pecado, todos nós nos tornamos pecadores. Então é preciso que nós tenhamos um encontro com Cristo Jesus.
E aí nós nos convertemos, nos voltamos para Cristo Jesus e começamos uma nova caminhada. Não há salvação sem arrependimento, não há salvação sem essa conversão, sem esse voltar-se para Cristo Jesus. Qual que é o objetivo de Jesus na salvação? Cancelamento dos pecados, a redenção. É Ele pagando o preço do nosso pecado. Meus irmãos, essa semana nós tivemos uma experiência com um irmão que foi até mim. E ele diz que ele foi acusado diante de uma situação. Ele foi acusado da sua velha vida diante de uma situação. E eu perguntei, o que você disse? Ele falou, eu falei, aquilo era a minha velha vida e os meus pecados foram cancelados em Cristo Jesus. E eu falei, glória a Deus. Porque eu também tive uma velha vida podre, devassa. Mas fui perdoado por Cristo Jesus. Então, acusação é coisa do Satanás. Certo? Então, é Satanás quem nos acusa. A palavra Satanás quer dizer acusador. Ele vai voltar para você e dizer, lembra quando você era? Lembra como é que você era? Lembra o que você fazia? Meus pecados foram cravados na cruz do Calvário e cancelados em Cristo Jesus, e houve a redenção na minha vida. Olha o que diz a palavra em Romanos 3, olha a nossa condição, culpa, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, a redenção de Cristo nos libertou dessa culpa. Então continua o texto aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24, todos pecamos, mas alguns de nós foram salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria que você entendesse. Jesus pagou o preço da nossa libertação do pecado. Arrependa-se, converta-se a Ele, se dobre diante dEle. Há poder no sangue de Jesus. Há poder para tirar uma pessoa do mundo de pecado, da devassidão, da lama, hoje, agora, e colocar em salvação. Colocar numa nova vida. Você pode entender isso. E você pode rejeitar isso. A palavra do Senhor continua no versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Os que rejeitarem Jesus serão exterminados. As pessoas pensam que eu prego sobre o inferno para as pessoas ficarem com medo. Não, eu prego sobre o inferno porque ele é real. E se você não crê no sangue de Jesus, você vai para o inferno, é o seu endereço. Junto com o diabo, os seus anjos e a morte. E vai ser terrível. Esse último dia, quando Jesus voltar e julgar, diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes. As pessoas ficarão totalmente desesperadas. Mas não haverá nem morte para um possível suicídio, porque a morte foi lançada também dentro do lago de fogo. Mas a palavra do Senhor diz que nós podemos voltarmos para Cristo Jesus. Mas aqueles que brincarem, que rejeitarem o Messias, estará eliminado. Terá uma vida no desespero. No desespero. Irmãos, esse texto termina dizendo, lá na última frase, cada um se aparte das suas perversidades. Sabe o que ele está dizendo aqui? Perversidade é a intenção de fazer o mal. Malignidade, depravação. Como está a sua vida? Como está a sua vida de santidade? Como está a sua vida de retidão diante do Senhor? Nós temos visto lá no Senado as pessoas falarem, eu sou crente, e dão um testemunho totalmente contrário. Nós temos visto as pessoas na televisão, artistas, eu sou crente agora, mas vestem as mesmas roupas, fazem as mesmas coisas, têm relacionamento com várias pessoas, relacionamento sexual fora do casamento, e elas ainda postam isso como se fosse um troféu. Mas elas não sabem que isso é uma condenação, porque elas têm rejeitado o Messias. Elas não estão apartando da sua perversidade. Elas têm amado a sua perversidade. Como a televisão tem valorizado pessoas deste nível.
como a televisão tem usado de pessoas deste nível. E como tem crente que fica em frente da televisão. Muito em frente da televisão e pouco em frente desse livro aqui. Como que os crentes têm trocado um tempo na palavra pelo um tempo na televisão. Meus irmãos, eu não sei, uma vez, uma das primeiras casas que eu visitei no Jardim Kennedy 2, há mais ou menos uns 9 anos atrás, a casa não tinha muro, a casa ainda não tinha portão, as pessoas catavam até sucata para aumentar a renda. Quando eu entrei no interior da sua sala, havia uma televisão acima de 60 polegadas. Eu penso que para pôr aquela televisão lá, eles compraram um terreno, fizeram a base, puseram a televisão, depois fecharam em roda, porque não dava para entrar um tamanho da televisão daquela. Como as pessoas têm trocado o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, por um lixo, por programações que vão deturpar, que vão denegrir, que vão te levar para distante da palavra do Senhor. E como as pessoas se dizem crentes mesmo assim. Eu queria orientar você. O inimigo tem sido astuto. Ele tem colocado a televisão para que você consuma mais, para que você fique mais insatisfeito com aquilo que você tem, para que você ache normal o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, para que você ache normal o roubo, para que você ache normal a propina, o uso de drogas, para que você ache normal a bebida, para que você ache normal a fornicação, que é o sexo antes do casamento. Tem sido um show de malignidade. E como as pessoas que se dizem fiéis ao Senhor param em frente dessa mesma televisão para louvar Satanás com a sua vida. Eu queria que você prestasse atenção. Quanto tempo você passou essa semana diante deste livro? E quanto tempo você passou a semana diante da televisão, ou do Facebook, ou do WhatsApp? Cronometre isso essa semana. Rejeite o Messias. Rejeite o Messias e vá para a sua televisão, vá para o seu Facebook, vá para o seu WhatsApp e morra. Porque a palavra está sendo pregada. E a igreja tem voltado as costas para a palavra do Senhor. E não há como introduzir a palavra do Senhor no coração de um homem, a não ser que o Espírito Santo revele. E eu ainda creio na doutrina que nós podemos rejeitar. Vós rejeitastes o Espírito Santo. E eu queria deixar para você uma última análise. No capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 4. Pedro não pregou de qualquer maneira. Pedro não fez uma pregação, vamos dizer assim, preparada, não foi estudar para pregar. Mas Pedro pregou a verdade. Pedro pregou a verdade. Versículo 1 do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-se ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Duas coisas acontecem quando você prega a verdade. Primeiro, você é maltratado, você talvez seja preso, você talvez seja injuriado, talvez você seja até apedrejado. Então você tem que estar pronto para pregar a verdade. Ou então você fica com essa pregaçãozinha aí, medíocre, miserável, que você vai materializar seu sonho, que você vai se dar bem, que você nunca vai se dar bem. É uma pregação antibíblica. Essa você vai ficar no Ibope. Essa você vai ficar joia. Prega isso. Manda comprar livro de autoajuda, manda comprar livro como ser igual fulano, como ser igual Beltrano, como ser igual ciclano, como ser igual à igreja, como crescer igual à igreja fulana, como crescer igual à igreja ciclana. Compra esses livrinhos de autoajuda aí das igrejas evangélicas hoje. Mas só que quando você prega a verdade, com a ação do Espírito Santo, há conversões genuínas. Diz a palavra, um pouco atrás, que Pedro pregou e 3.000 se converteram. Ele pregou o mesmo contexto. Jesus veio para salvar, mas vocês os mataram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Arrependei-vos. Essa é a pregação. O resto
É invenção. 2.000 pessoas se convertem nessa pregação. Pedro vai parar onde com João? Na cadeia. Mas almas foram libertas pelo poder do nome de Cristo Jesus. Não há outra pregação. Se você quiser outra pregação, eu acho que você vai ficar decepcionado quando você vier nesse tempo. Só há uma salvação em Cristo Jesus. Só há um poder, o nome de Cristo Jesus. Pastores, líderes, não têm que ser adorados. Quem tem que ser adorado é Cristo Jesus. Não há poder em mim, não há poder em você, não há poder na Igreja Batista do Kennedy. Glória a Deus por isso, porque nós não saberíamos lidar com isso. Glória a Deus, Jesus, porque não há esse poder em nós. Mas nós louvamos o nome dele, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Arrependa-se, converta-se. Aquele que rejeitar será lançado no inferno. Ame a Deus, busque a Deus. Ah, irmão, eu senti nada que o senhor falou. Tá bom, irmão, mas você foi alertado. Chegando na sua casa, abre o texto, medite de novo, peça que o Espírito Santo te revele a palavra. Quem sabe hoje você não será salvo. Quem sabe hoje o seu coração não será transformado pelo poder de Cristo Jesus. Enquanto nós pregarmos isso, há chance de cura eterna. Quando nós pregarmos o que o povo quer ouvir, nós estaremos fechando a nossa Bíblia e pregando o que o homem quer pregar. Que Deus tenha misericórdia dessa igreja, no nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé. Eu tenho chamado a igreja para a oração. Nós temos programações todos os dias de oração aqui, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã. Nós temos programação de oração todas as quintas-feiras, 7:30 da noite, ou 19:30. Nós temos a programação sexta-feira, depois do culto. O culto termina 9:15, 9:20, vai até às 10. Deus tem respondido, Deus tem direcionado, Deus tem mudado a nossa vida. Eu convido você que não pode estar em nenhuma dessas, que você marque com Deus um tempo devocional e você ore. Meus irmãos, resista a sua carne. A sua carne quer que você deite no sofá. A sua carne diz que você merece sono. A sua carne diz que você merece comer mais e mais e mais e mais. A sua carne faz você ir na geladeira a cada 10 minutos, mas a sua carne não vai fazer você ir à Bíblia. A sua carne não vai fazer você cair de joelhos. Mas você pode controlar a sua carne. Você pode marcar de orar às 4 da manhã. Aí a sua carne vai resistir, porque você não gosta de acordar às 4 da manhã. Mas aí você vai lutar com a sua carne e vai falar, carne, 8 horas você vai estar deitado e dormindo. Brigue com a sua carne. Brigue com a sua carne. No outro dia você acorda às 4 da manhã e vai orar. Se você estudar qualquer um das pessoas que tiveram um tempo especial com Deus, se resume em uma palavra: oração. Dependência de Deus, confiança em Deus. Não há poder sem oração. Lute contra a sua carne. A sua carne vai dizer que você merece, mas a sua carne te leva para o inferno. Então, resista a sua carne. Brigue com ela, mas faça a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te adorar, porque mais um dia nós podemos lutar aqui com a tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos visto quando lemos a tua palavra que somos pecadores. Embora, Senhor Deus, os salvos não amem o pecado, mas têm pecado contra o Senhor. E nós estamos aqui para te pedir perdoa, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Muda a nossa vida, Senhor Deus. Muda a estratégia do nosso coração, que seja uma estratégia de adoração, uma estratégia de entrega ao teu santo nome, Senhor Deus. Que os nossos corações
corações sejam cheios pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo inunde a nossa vida e que a nossa vida possa servir para que outras pessoas queiram vir a Cristo Jesus. Faz um milagre nessa igreja, faz um milagre em cada coração. Tu és o Deus também que cura a enfermidade. Tu és o Deus que abre a porta de emprego, mas muito mais que isso, Tu és o Deus que salva um homem, liberta da condenação. Tu és o Deus que transforma um homem em condenado para um homem liberto. Senhor Deus, nós sabemos que no Teu nome há poder, somente no Teu nome há poder, e nós nos curvamos diante desse nome e Te adoramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu abençoo a igreja, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.